vestibulando Ciências Aplicadas no vestibular 2010, vamos começar a comentar a prova de História. A prova de História discursiva, ela apresentou um certo grau de dificuldade. Teve duas questões relativamente fáceis, uma que abordava diretamente, né, isso, a herança cultural greco-romana, uma questão muito fácil de ser respondida, nós vamos abordar esse ponto. Existia uma outra sobre a Revolução Francesa, explorando inclusive, não é isso, uma figura relacionada ao evento. E outras duas questões que falavam da Revolução de Pernambucana de 1817 e a Revolução de 30, tanto no contexto, não é isso, de história do Brasil, quanto também no contexto de história do Rio Grande do Norte, o que nesse caso aumentava o grau de complexidade das questões. Mas vamos lá, boa sorte para todo mundo, desde já, vamos começar a responder as questões. Vamos à Revolução. A questão número 1 de História. Uma questão que tratou, nesse caso, não é isso, da cultura greco-romana e as suas heranças. De que maneira nós podemos apontar referências da cultura greco-romana para o mundo contemporâneo. São inúmeros elementos que vocês poderiam colocar vestibulando dentro dessa resposta. Um primeiro deles, não é isso, a questão do teatro, um exemplo. Os gregos não deixaram o teatro como sendo, não é isso, uma expressão de sua arte, relegando exatamente dois gêneros, que são exatamente a tragédia e a comédia, que persistem, não é isso, no nosso mundo até hoje. O conceito de democracia. Nós sabemos que o processo democrático marcou a história de Atenas no decorrer do século V a.C. O auge da democracia ateniense corresponde exatamente ao governo de Péricles. E esse conceito de democracia, ele acabou, nesse caso, né, passando historicamente para a nossa vida, na medida em que nós vivemos nas chamadas democracias liberais. É uma característica política muito forte do mundo ocidental. Uma terceira coisa que você poderia citar seria exatamente o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento científico. Houve uma sistematização e racionalização do conhecimento. Nesse sentido, o homem grego procurava explicar o mundo, né, sob uma nova ótica, não apenas com base no mito, com base numa magia, mas sim em questões racionais, em questões lógicas. E essa sistematização, ela foi fundamental para que o homem estabelecesse vínculos com a natureza, o que levou à ocorrência, nisso, ao desenvolvimento das ciências, como a matemática, no caso a física, a própria astronomia, as relações dos homens em sociedade, né, analisando inclusive questões políticas, e as relações do homem internamente, exatamente a análise do seu eu, o homem questionando a si mesmo como um papel atuante dentro do mundo em que vive. Tratamento da história com espírito científico. Os gregos, eles souberam diferenciar a história como fato, uma história a ser analisada, da história meramente representativa, não é isso? De fatos mitológicos, de feitos heróicos. Os gregos colocaram isso em evidência. Nós podemos destacar exatamente o papel desempenhado por Heródoto, o pai da história, e Tucídides, né? São dois elementos que você poderia citar. A mitologia, ela serve de referência para inúmeros processos culturais até hoje. A gente fala da mitologia como narrativas extraordinárias, envolvendo os deuses, heróis, não é isso? As relações deles com os homens, de que maneira isso funcionava na sociedade grega. Na arquitetura, nós podemos citar como herança grega exatamente o uso das colunas, dos romanos o uso do arco na arquitetura, é um outro exemplo que você poderia citar. E para finalizar a nossa questão número 1, né, a questão do antropocentrismo, que aparece muito em evidência, além do próprio aspecto racional, né, a valorização da razão em si, também na valorização do corpo humano, da beleza, do culto ao belo. É uma característica muito forte, não é isso, da cultura grega e que foi perpassada para a cultura ocidental. Especificamente sobre a cultura romana, nós destacamos o papel desempenhado pelo direito. A base do nosso sistema jurídico é exatamente o direito romano e essa é exatamente a grande contribuição cultural desse povo para a nossa história.